Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma transmissão do Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Ivana Jenkins. Por que a Ivana Jenkins está aqui conosco hoje, Eleonora? Porque hoje é o lançamento deste livro, Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá, O Povo Sabe Por Que Me Condena. É um livro organizado pela Ivana, que vai ter o lançamento hoje no Sindicato dos Químicos, em São Paulo, e a gente vai falar com ela sobre esse livro, sobre a concepção desse livro, da importância desse livro nesse contexto. E eu queria começar, antes da gente falar exatamente do livro, da gente falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu estava lembrando aqui que o próprio Lula, no livro, fala o seguinte, na página 105. O mais grave é a falta de capacidade de indignação da sociedade. A gente está vendo essas últimas horas no Brasil uma comoção, uma mobilização muito grande em razão da morte da Marielle Franco. Parece que isso acabou sendo o estopim de um movimento maior de resistência ao que está acontecendo. Como é que você vê esse momento do Brasil, partindo desse caso da Marielle, mas como é que você está vendo essa situação no Brasil hoje? Essa comoção toda é muito impressionante, né? A gente viu ontem o Brasil inteiro se mobilizando, o mundo inteiro falando desse assassinato, dessa execução da Marielle. E a impressão que eu tenho é que a direita é menos organizada do que a gente pensava ou do que a gente imaginava, e eles perderam a mão, né? Eu acho que isso, de fato, desatou ou abriu uma porteira que estava ali meio fechada, porque a gente estava o tempo todo falando nisso, né? Quer dizer, as coisas vão acontecendo e a gente está com uma capacidade de reação pequena. E isso mostrou que a gente tem capacidade de reação, que a indignação foi muito geral, foi muito ampla, foi muito maior do que a gente esperava. E eu espero muito que isso seja o estopim, isso mesmo que você falou, que seja o estopim de uma reação, quer dizer, que isso, de repente, bote a perder essa intervenção. Que, embora estejam querendo manejar, inclusive dizendo que por isso também é necessária intervenção, isso mostra a falência disso. Quer dizer, como é que se faz um troço desse nas barbas do Exército, né? Alguma coisa está errada também por isso. Isso mostra que mais esse erro, né? Uma das tantas atividades da Marielle era exatamente acompanhar e denunciar ações criminosas provindas da polícia, provindas do Ela estava denunciando fortemente militar. Isso agora, né? Quer dizer, as mortes, né? E ela estava fazendo isso, inclusive, não só nas redes sociais, mas nos espaços todos que ela tinha, quer dizer, então isso claramente quer dizer, para calar a Marielle, quer dizer, mas o que mostrou é que não só não se cala a voz da Marielle, como a voz dela se multiplicou, né? Agora, quer dizer, mataram, quer dizer, alguém falou isso hoje na rede social, né? Quer dizer, assim, mataram uma flor, mas está brotando a primavera, né? Acho que a gente tem que apostar nisso nesse momento. E parece até que não só nesse caso, mas em outros casos que a gente viu no Brasil nesses últimos dias, aqui em São Paulo também, quer dizer, o uso da violência, que tem sido a marca do golpismo, para tentar encarcerar o movimento popular, está virando o feitiço contra o feiticeiro, né? Teve o caso do Rio, o caso aqui em São Paulo. Anteontem, os professores foram brutalmente atingidos pela violência a partir daí professores municipais, a violência. Ontem a manifestação deles foi... E ontem a manifestação deles foi uma das maiores da história, tomou São Paulo, né? 100 mil pessoas, 100 mil servidores públicos na rua. Não, incrível, quer dizer, nem é um setor tão grande assim, quer dizer, é impressionante, né, a quantidade de gente que estava lá e se juntou depois com a Marielle, quer dizer, mostrando, inclusive isso é importante, né, quer dizer, assim, é isso, não é só contra o racismo, essa luta, não é só contra a violência policial, é contra esse estado de coisas, né, contra isso tudo, né, mostrando que essa violência é isso, que ela tem lado, né, que ela tem lado, ela tem cor, ela tem endereço, ela tem isso tudo, então eu acho que isso é importante nesse momento, né. Muito bem. Ivana, conta pra gente sobre esse projeto aqui. A gente está com o livro... tem a capa do livro aí. Mostra. O livro está chegando de gráfica agora, daqui a pouco. Aqui.
Aqui a capa, e aqui atrás tem uma foto sensacional. Aqui, Grande, do Stucker. As duas fotos do Stucker são maravilhosas. Tá aqui. Legal. Tá. Então, a verdade vencerá. A verdade vencerá? É o que esperamos. Olha, esse foi um projeto que a gente nunca fez na história da Boitempo um livro com esse prazo. Essa foi uma ideia que surgiu no fim de janeiro, depois do julgamento em segunda instância do Lula. Eu pedi uma hora para conversar com ele, procurei ele no dia 31 de janeiro, tive uma reunião com ele, e ele levou 2 dias, se ia conversar com o advogado, levou 2 dias para responder. E no dia 7 de fevereiro, nós fizemos a primeira entrevista. Quer dizer, nesse meio tempo, entre a fala com ele, foi o tempo de montar essa equipe. Convidar os entrevistadores, que são o Juca Kfouri, a Maria Inês Nassif e o Gilberto Maringoni, além de mim. E montar, quer dizer, convidar as pessoas que fizeram o prefácio, um texto que é uma análise. O prefácio foi o Luiz Felipe Miguel, fez um ótimo prefácio, aliás. Aí tem uma análise jurídica do Rafael Valim, um perfil do Lula pelo Eric Nepomuceno e um prólogo do Luiz Fernando Veríssimo e orelha do Luiz Felipe Alencastro. Então, foi um período... E o corpo do livro é a entrevista. O corpo do livro é a entrevista. Quer dizer, a metade do livro, até mais um pouco, é a entrevista e tem esses textos e uma cronologia também do Camilo Vanucci. E por que você achou que era importante fazer esse livro nesse momento? O que motivou esse projeto? Olha, Eleonora, eu acho que isso, assim, o cerco estava tão fechado, né? O cerco da imprensa, o cerco, quer dizer, era claramente um desmonte das instituições políticas, jurídicas, e nesse momento, quer dizer, a gente inclusive discutiu isso muito na editora, quer dizer, assim, se isso não era um problema para a editora, uma editora, a Boitempo sempre se caracterizou como uma editora que não tem embora seja defenda claramente assim um lado, quer dizer, o lado do pensamento crítico, a gente nunca assumiu um lado partidariamente, nunca assumiu alguma coisa assim em defesa de um candidato. E aí ficou muito claro para a gente que, nesse momento, o livro não era para defender o Lula. Né? Também era para dar voz para ele, mas era principalmente para a gente defender a democracia. Nesse momento, defender o Lula era defender a democracia, era defender esse estado de coisas que a gente... contra essa regressão. Né? Era basicamente isso. Então, primeira coisa, a gente precisava estar com isso claro na editora, porque no começo as pessoas, quando eu propus, algumas pessoas ficaram um pouco, quer dizer, se isso não podia ser um fator, enfim, débil, né, para nós. E em seguida foi isso, quer dizer, foi formar essa equipe, todo mundo assumiu como missão essa tarefa, quer dizer, foi muito pouco tempo para todo mundo, quer dizer, para fazer um prefácio em 2 semanas, um prólogo em 1 semana. E a gente fez 3 rodadas de entrevistas. Nós entrevistamos o Lula. Eu ia perguntar quando foram essas entrevistas, como é que... antes de contar. Não, tá bom. A primeira entrevista foi no dia 7 de fevereiro. Todas foram num estúdio do Instituto Lula, montado por eles, lá, gravado por eles. Eles fizeram a gravação, cuidaram de toda essa infra. E foi no dia 7, no dia 15 e no dia... não me lembro direito, mas está 20 e alguma coisa. Foram 3 rodadas. A ideia, inclusive, é que a gente ia fazer 2. Depois a gente fez 2 e achou que algumas coisas ficaram faltando e marcou uma 3ª. A gente até tinha proposto de mandar algumas questões. O próprio Lula falou, olha, a gente pode fazer mais uma rodada. E, aliás, isso assim, eu acho super importante dizer, porque, para mim, foi uma surpresa. Em nenhum momento, assim, desde o primeiro contato que eu tive, para a primeira rodada que nós tivemos, a entrevista, ele falou, vocês perguntem o que quiserem. Não vai ter assunto proibido, não vai ter assunto que eu não queira falar. E a gente, assim foi, nós perguntamos tudo que quisemos. Obviamente que não é uma reportagem, não era uma coisa para um jornal, então tinha um recorte muito claro do que a gente queria dar, a voz para ele. Isso aí estava claro para todo mundo. Mas, e depois do livro pronto, eu fiquei muito impressionada de que nem os advogados dele, ninguém pediu para ver. Ninguém pediu, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que não pode sair. Num momento super delicado da vida dele. E isso foi muito impressionante. Assim, o livro, o que está, o que ele disse está aí, não teve nenhum corte, não teve nenhuma censura. Isso foi muito bacana.
Você se surpreendeu em algum momento com alguma resposta, com alguma pergunta? Teve algum momento assim que você achou que enfim, teve dúvidas sobre a condução desse processo durante a entrevista? Olha, eu achei, mas enfim, não acho que isso é ruim, mas eu me surpreendi com algumas críticas que ele fez, né, por exemplo? ao próprio... ele faz, quer dizer, embora eu acho que assim, foram todas muito respeitosas, mas ele faz críticas a Dilma, que eu acho que ele nunca tinha feito em público. Eu me surpreendi com isso também. Eu achei até que ele não foi muito provocado para fazer essas críticas, mas ele quis fazer. Né? Eu achei... Não, eu acho isso assim, eu acho, não foram nada contra a honra dela, não tem nada que seja, mas ele tem críticas e ele quis fazer. Né? Claramente quis, não quis depois tirar. Então, isso aí eu acho que, de fato, surpreendeu a gente. Teve alguma saia justa, assim, ó, na conversa? Nenhuma, assim. Isso que eu estou te falando, assim, desde a primeira, inclusive quando teve a terceira, que foi na terceira, eu tinha mandado por e-mail para ele dizendo, olha, eu achei que faltou isso aí. Eu falei, você quer que eu, de repente, até falei, de repente alguém grava ou se responde. E aí depois ele falou, olha, a gente pode fazer mais uma rodada. E nesse dia, inclusive, ele abriu dizendo isso. Dizendo, olha, faltou isso. Ela falou, mas se tiver mais coisas, vocês estejam à vontade para perguntar. Ele usou até uma expressão que falou assim, estou nu na frente de vocês. Enfim, obviamente que ele sabe o que ele pode falar e o que ele não pode, mas não teve nada que a gente tenha querido falar e ele tenha dito não. E os entrevistadores, lembrando aí de novo o time que você selecionou, eles não eram exatamente petistas, né? Ao contrário, você tinha o Maringoni, que foi candidato a governador pelo PSOL, o Juca, que é um jornalista, a Maria Inês... também é uma jornalista. Jornalista, enfim. Maria Inês talvez seja mais próxima, porque ela foi assessora dele, mas mesmo assim, quer dizer, ela tem uma postura de uma independência, né? Sim, ela faz muito perguntas, séria, faz. Não é uma entrevista chapa branca, assim, é uma entrevista de não, verdade. E eu já fui né? acusada algumas vezes de dizer, publica livros contra o PT, quer dizer, publico o Chico de Oliveira, que tem críticas, eu publico o Rui Braga, eu publiquei um livro organizado pelo André Singer com críticas, um livro, aliás, organizado pelo Maringoni e o Juliano Medeiros, que é um livro que tem críticas, mas eu acho que esse é o papel da editora. Né? Isso eu acho que a gente tem o dever de fazer, inclusive, assim, né? De fomentar esse debate. É um debate dentro do campo da esquerda. Né? Obviamente, eu não publicaria uma crítica de direita aos governos do PT, mas eu mesma faço muitas críticas aos governos, à gestão do PT no poder. Né? E você saiu da entrevista com que impressão do Lula? Assim, mudou um pouco a sua ideia dele? Como é que você... Eu não conheci. Eu tinha estado algumas vezes com o Lula assim, em situações meio sociais, quando veio Padura, em algumas situações. Eu nunca tinha tido uma conversa. Eu fiquei muito impressionada no dia que eu fui sozinha primeiro para conversar com ele. Assim, era uma audiência, eu tinha pedido, de falar meia hora, e acabei ficando bastante tempo lá. E eu fiquei muito bem impressionada com ele. Assim, primeiro com o vigor dele, quer dizer, alguém nessa situação que tem uma força, não sei de onde que vem aquilo, mas é impressionante, assim. E algumas coisas menores, assim, mas, por exemplo, assim, se fala muito aquela coisa, Lula não gosta de ler, porque alguma vez ele fez alguma brincadeira com isso. E cada vez que a gente conversou, ele estava lendo um livro, comentando um livro. Que livros que ele estava lendo? Olha, um dia ele falou que estava lendo um livro do Galeano. Ah, sim, o do futebol. Do futebol. Ele começa aquela entrevista falando dessa leitura. Não, mas um dia na conversa ele estava, que esse não estava na entrevista, eu não me lembro agora, não. Mas ele estava lendo e era um livro grande, assim, um livro meio pesado, que falou, estou lendo tal livro, fez algum comentário. Então, ele leu, eu sabia do Homem que Amava os Cachorros, até foi por isso o encontro, ele tinha lido, ficado muito impressionado com o Homem que Amava os Cachorros, mas ele leu o Hereges e leu os 4 policiais da série do Padura, que a gente lançou. Eu falei, esse cara lê, lê de verdade, não lê de vez em quando. Ele até brinca com você, quando ele fala alguma coisa e aí a polícia interveio, viu, Ivan? Sem falar interveio. É verdade. A gente vê interview até em primeiros parágrafos de texto da imprensa. Aí, né? Ele faz essa brincadeira, eu sei falar interveio. Então, né? Tem isso. Sim. Agora, o livro, se você pudesse resumir, como é que você resumiria assim, a mensagem do livro? Quer dizer, é um livro que é uma defesa dele, é um balanço da trajetória dele. Como é que se resume assim,
o conjunto do livro? Acho que tem um pouco de tudo, mas eu acho que é mais hoje uma defesa dele, do legado dele, que ele acho que ele precisava fazer. E eu acho até que ele quis fazer, tá falando essa coisa do perfil da editora, eu acho até que ele quis fazer com a Boitempo, talvez por ter esse perfil. Talvez ele não quisesse. Quando eu procurei, um dos assessores dele falou, olha, o Lula não vai querer fazer. A gente já quis fazer discursos dele, a gente já quis fazer isso, ele nunca quis. Eu acho que o fato, inclusive, assim, da Boitempo ser a editora que é, disse para ele, olha, o que sair daqui vai ter credibilidade. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso, é a defesa do legado dele, mas tem também uma mensagem de projetos. Ele fala muito dos projetos dele. Ele não está acuado com isso. Ele está falando de por que ele é o melhor candidato, o que ele faria se fosse. Eu acho que faz menos do que a gente esperava um balanço do governo dele. Mas uma hora ele diz assim, as críticas eu deixo que os outros façam, não vou eu mesmo fazer. Ele podia ter feito, mas enfim. Ele faz um pouco uma coisa ou outra, mas isso ele... Na área de comunicação, ele mesmo critica a forma como conduziu essa questão, a própria criação da IBC, que ele critica. Mas assim, eu acho que ele foi tímido, mas enfim, eu acho que ele justifica, dizendo, olha, eu, sem ter feito uma revolução, fiz isso. Quer dizer, um pouco como quem diz, eu fiz o que era possível. Né? Enfim, a gente... pode questionar, não, talvez pudesse ter feito mais isso, mas é um pouco difícil fazer. Né? Uma hora também ele fala isso, quer dizer, é muito fácil criticar quando você está na oposição. Né? Todo economista na oposição, por exemplo, é muito sabido. Na hora que vai para o governo, tem que lidar com o real, né? Com o que está ali de fato. Então, eu acho que é um depoimento muito honesto dele. Assim, até onde, obviamente, até onde a gente consegue perceber isso tudo. Eu acho que tem um pouco desse balanço, tem um pouco a avaliação também, né, do que levou a essa situação, e aí eu acho que nisso que ele faz crítica para a Dilma, né, da falta de negociação, da capacidade dela de negociação, de reação, né, no golpe. Mas eu acho que isso é o que mais me impressionou, que assim, ele não está nesse momento, por exemplo, o Juca uma hora pergunta, e aliás a imprensa toda destacou isso, que é aquela coisa, se ele não pensava em pedir asilo para uma embaixada. E ele fala que não, ele não faria isso porque ele falou, olha, não, se eu fizesse isso, vão dizer que eu tenho coisas a esconder, e eu não tenho, então eu vou resistir. E aí ele pergunta, mas se ele não tem um problema com a ideia de que usem isso, essa coisa dele sendo preso, de repente algemado e tal, mas ele tem uma disposição em que eu acho que ele tem certeza de que aconteça o que acontecer, ele sabe o lugar que ele tem, né, o que ele conquistou, né, seja fazendo campanha, seja preso, que ele... Foi nesse momento que ele fez a frase lá de eu estou pronto para ser preso? Foi. Que aí parece que eles combinaram, né? Quer dizer, uma hora, aliás, depois a gente faz combinado, falou, não, eles combinam mesmo. Ele fala isso. Porque parece que é uma aceitação. Como para dizer, olha, jogo, gente, né? tudo bem. Do jogo, né? Não sei se é essa a impressão que vocês tiveram lá, mas essa impressão que me parece, a imprensa quis divulgar. Tipo assim, gente, não se preocupem, até ele está pronto para ser preso. Por que vocês estão aí preocupados? Mas, ao contrário, o tempo todo ele denuncia o processo como um processo não, pois é, ilegítimo, pegaram uma frase né? dita num contexto, aquilo que, enfim, vocês sabem bem que eles fazem, né? Era uma frase dita toda num contexto e botaram aquilo como a chamada, né? Como quem diz, olha, estou aqui resignado, esperando ser preso. E não foi isso. Não é esse o espírito dele. Não tem resignação embutida nessa frase. Ao contrário, né? Ela está disposta a resistir, a enfrentar. Em algum momento ele fala, a gente pergunta se ele acredita na justiça, ele fala, eu tenho que acreditar. Eu acho que é papel dele dizer isso, claro. Quer dizer, obviamente ele tem que contar com isso. Mas não quer dizer que ele diga, olha, seja lá o que venha deles, eu estou aqui e vou aceitar. O tempo todo ele questiona e diz que não, que não. E ele diz também que ele se diz um perseguido, né? Essa perseguição tende a aumentar e a criminalizar o próprio PT. Quer dizer, ele coloca uma possibilidade de avanço desse processo todo. Você acha que isso é uma possibilidade mesmo? Não, eu acho que sim. Eu acho que, além do que ele falou, quer dizer, ele fala isso mesmo na entrevista, né? Quer dizer, que essa coisa não é só contra ele, eles querem botar o PT na ilegalidade. Mas eles querem criminalizar não só o Lula e não só o PT, eles querem criminalizar a esquerda. Né? Tem uma tentativa de desmonte que está embutida nisso, e eu acho que o livro é parte dessa defesa.
Né? Assim, quando a gente levou, até deu como ideia mesmo o livro do Fidel, que era a história me absolverá. Mas nesse caso é isso, né? É a absolvição dele e da nossa história toda. Né? Eu acho que é por isso que a gente tem que ter esse compromisso hoje, né? Todo mundo. A gente está falando do que é o livro. O que você imagina, como você imagina a trajetória do livro a partir de hoje? Aliás, hoje vai ser o lançamento né, em grande estilo, com a presença do Lula aqui em São Paulo. Né? Como você imagina, então, a trajetória do livro a partir de agora? Olha, eu acho que a nossa expectativa, a gente fez uma tiragem que a gente nunca tinha feito na Boitempo para uma primeira impressão, 30 mil exemplares. A gente vai colocar em bancas, as livrarias estão pedindo, não em todas as bancas, não como banca de revista, mas vamos selecionar algumas bancas para colocar. Eu acho que ele vai vender bem e eu acho que isso é importante. Eu acho que é uma coisa que ele quer muito, essa coisa da carreira internacional. Né? Eu acho que o livro vai ser impresso em várias línguas e isso, nesse momento, é importante. A gente está facilitando as negociações para incentivar mesmo. Quer dizer, já está começando a ser traduzido para o espanhol e a gente já está começando a tradução para o inglês. E você já tem assim, ideia de para quantos países podem publicar o livro? Você tem uma ideia já? Eu acho que podem muitos. Hoje a gente está negociando com 8 editoras diferentes, quer dizer, uma na Argentina e outra na Espanha, que vão lançar juntos a edição em espanhol, com uma editora, uma grande editora de língua inglesa, que é boa. Eu acho que se der certo, eu acho que vão ter uma distribuição na Europa, nos Estados Unidos, bem importante. Está negociando com uma editora de língua francesa, uma alemã, e estamos agora, isso não sou eu que faço diretamente, não sei muito bem, mas com uma editora chinesa, tinha manifestado interesse, uma coreana. Então, acho que vai ganhar mundo. Ganhar mundo como, só voltando para o nosso tema, como está ganhando mundo a resistência no Brasil hoje ao golpe, né? Todas essas manifestações aí populares que acontecem hoje, e também essas manifestações aí em defesa da democracia. Não sei se você acompanhou alguma das caravanas do Lula, ouviu? É um espetáculo eu não acompanhei, impressionante mas eu vi da força fotos, popular. Né? Eu vi algumas notícias na época, mas as fotos, quando a gente foi selecionar, gente, são comoventes, são uma coisa assim, como é que pode aquilo, né? Impressionante. Quer dizer, nenhum líder, nenhum governante desse país pode fazer fotos como essas, né? Pôde na sua época, e é impressionante isso. Quer dizer, você acha que esse livro vai ser importante também para internacionalmente e aqui dentro pode ter um impacto político? Qual o impacto político aqui nesse livro, nesse momento? Eu acho que tem um impacto por isso mesmo. Assim, eu acho que são vozes, quer dizer, não é um livro feito do PT. Né? Eu acho que é um livro que você vê, por exemplo, assim, o prefácio do Luiz Felipe Miguel, quer dizer, expõe críticas, e eu acho que isso era os limites, né, da gestão do PT no poder. Tem uma avaliação jurídica que eu acho que nesse momento é importante, porque a gente vê as coisas muito fragmentariamente, né, na imprensa de modo geral. Então, o texto do Valim, eu acho que dá um pouco a dimensão das falhas jurídicas todas desse processo. E eu acho que a voz do Lula está muito importante isso, assim, né, porque é ele falando, é a voz dele o tempo todo, a gente reconhece. Inclusive, a gente editou de um jeito mais fino possível, né, para não tirar muito isso, assim, não deixar a linguagem formal tirar o tom da voz dele. Quer dizer, aliás, a edição é do Mauro Lopes, que fez uma edição brilhante, acho, com muita nota, muita referência. Isso acho que ajuda bastante as pessoas a entenderem também o que aconteceu. A gente sente o Lula falando, né? Ele fala por que eu ia roubar agora? Fala das maçãs, maçãs. A gente sempre lembra daquela maçã envolta no papel azul, né? Lembra disso na infância, ele conta essas histórias. Não, eu acho que tem isso, assim, eu acho que é uma entrevista gostosa de ler, né? Eu acho que... Ivani, fala um pouco, então, dos projetos da editora para esse ano. Esse é o ano Marx para a editora. Como é que é isso? O que vocês estão fazendo? Fala um pouco da editora. Esse é o ano do bicentenário de nascimento do Marx. E o Marx é um
dos autores mais importantes, se não o mais importante, da Boitempo. Então, a gente fez uma programação de lançamentos, que inclui, quer dizer, em todos os nossos selos. Então, a gente lançou 2 infantis. Os infantis já saíram. Um é Diga os o outros. Capital para Crianças, que é um livrinho que esgotou em uma semana. Foi super bacana, foi uma surpresa para a gente. É uma história para criança. Quer dizer, eu chamo Capital para Criança, mas, obviamente, que são mínimas e, assim, noções de relação de trabalho, de mais valor. É uma coisa bem leve. É um avô que vai contando como é que funcionava numa fábrica. E é muito bonitinho o livro. E aí uma adaptação de um texto do Marx, que está nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que é o capítulo que ele fala do dinheiro. E esse é um livro lindo. Puxa, eu podia ter trazido para mostrar. É um livro lindo que chama O Deus Dinheiro, que é ilustrado, que daí tem uma coisa toda surrealista do Maguma, que é um ilustrador espanhol. É um livro em capa dura, sanfonado, é uma obra de arte, esse livro é lindo. Saiu uma história em quadrinhos, que é sobre a vida do Marx, a gente lançou já no selo Barricada, e saiu a tese doutoral do Marx, a gente já lançou. E aí uma série vai sair uma biografia, agora, do jovem Marx, que é do Michel Heinisch, um alemão que acompanha a vida dele. Ele vem para o Brasil para lançar. Vai sair uma biografia também, não é tanto uma biografia esse, mas é um livro um pouco biográfico, mas que analisa a obra do Marx Maduro, os últimos anos do Marx, que é do Marcelo Musto, que é um italiano, que vem para o Brasil também lançar. E vai sair uma biografia do Zé Paulo Neto, de um brasileiro também, que essa é uma surpresa, nem a gente sabe muito bem o que vem por aí. O que virá e será publicado. E aí, vários textos e várias publicações dos nossos autores marxistas mais conhecidos, né? Então, tem David Harvey, vai ter livro na coleção do trabalho, que também pega esse lado do Ricardo Antunes. Tem uma programação bem reforçada dos lançamentos de Marx e dos marxistas. Vai sair um dossiê na margem esquerda, que é Marxismo e Direito, organizado pelo Alisson Mascaro. Então, está o ano todo um pouco voltado para isso. E as atividades que a gente faz sempre também durante a nossa história, a gente faz muito curso, essa coisa toda. E esse ano vai ter uma programação mais concentrada de eventos também. A gente vai fazer uma... Vocês querem que fale dos eventos? Pode falar. A gente vai fazer... Bom, o dia 5 de maio, que é o dia do aniversário do Marx, vai ter uma programação intensa o dia todo, vai ser na Casa do Baixo Augusta. Então, vai ter uma programação o dia todo, de atividade, de debates, venda de livros com desconto, e à noite uma festa, aniversário do Marx, vai ter lá no... Bolinho. Bolão. Bolão que a gente já está pensando nele. E aí vai ter, a partir de maio, tem uma atividade nossa com o Goethe, com a Fundação Friedrich Ebert e com a Casa Baixo Augusta também, uma atividade mensais de debates que chama Diálogos com Marx. E aí a questão de Marx é a questão racial, Marx é a questão ambiental, Marx é a questão de gênero, quer dizer, pegando temas atuais e como é que isso passa por Marx. Então, vai ser uma vez por mês, um mês no Goethe, o outro mês no Baixo Augusta. Vai ser uma programação bacana. Vai ter uma atividade, um seminário na USP, em maio, de 21 a 25, se eu não me engano, que é para esse que vem o Heinisch. O Marcelo Musto também participa desse evento. E tem as edições do curso livre, que a gente faz desde 2000, mais ou menos, a gente faz um curso que chama Curso Livre Marx e Engels, que a gente já fez sobre o Capital especificamente, faz sobre a obra toda, já fez livro a livro. Então, a gente oferece isso nas universidades, em sindicatos, e isso vai acontecer em várias cidades do Brasil. Você vai ter uma atividade intensa aí de... Muito legal. O Grespan, que esteve aqui no 170 anos do Manifesto, a gente fez uma entrevista com ele, ele destacou, elogiou muito essa biografia do jovem Marx. Aí, do Heinisch. Falou bastante. Muito detalhada, muito importante para entender... Vai ser em 4 volumes. Ele contou que ele entrevistou os professores, ele recuperou os professores, né?
vários níveis do Marx. Eu acho que é primário. Eu acho que sim. Ele recuperou como é que o Marx Não, estudou. ele tá achando, por exemplo, ele nos mandou essa semana um desenho, quer dizer, é incrível que ainda tinha coisas inéditas, né? Tanto que já se estudou, nos mandou um desenho inédito que fizeram do Marx, eu não lembro agora o nome do ilustrador, mas que ele achou que nunca apareceu em lugar nenhum. Então é uma biografia que vai trazer muita surpresa, assim, além de ser uma análise importante, muita surpresa. E você vê uma certa recuperação do Marx como interesse na juventude, porque a gente está passando aí por décadas de avanço neoliberal em que o marxismo foi jogado num canto. Né? Ultrapassado, esquecido, não falou de tal coisa, não falou daquela outra. Já morreu e foi ressuscitado um monte. Então, qual tem sido a receptividade desse trabalho? Vocês acompanham muito essa área. Você vê assim, um interesse maior do Marx nesse momento? A gente vê, sim, a gente começou publicando o manifesto. A gente fez uma edição, era uma edição especial nos 150 anos do manifesto. E outro dia eu estava falando nisso, quer dizer, eu lembro quando a gente lançou o manifesto, teve um professor que já era, com quem eu tinha proximidade, é nosso autor, que falou, que loucura, não faça isso, Marx está fora da universidade e tal. E a gente já estava fazendo e fez uma edição caprichada do manifesto, porque tem uma longa introdução do Codiola, do Oswaldo Codiola, e tem textos, são acho que 5 ou 6 textos ao longo dos 150 anos, assim, de textos escritos falando da atualidade ao longo desse período, que já eram 150 anos da publicação. E ficou uma edição bem bacana e foi uma edição que foi um sucesso, ela é super bem vendida até hoje. A gente fez um evento de lançamento, que foi no antigo Ática Shopping, que agora é a FINAC ali em Pinheiros, e que lotou, eu lembro que era naquele último andar, e as pessoas ficavam na escada rolante porque não cabia, e esse professor estava. Ele falou, retiro o que eu disse. As famosas últimas palavras, né? Ele foi lá e se espantou com a quantidade de gente. Então, a gente sente isso, assim. Eu acho que, obviamente, que nas universidades esse recuo é real, né? Por exemplo, assim, sei lá, na USP, por exemplo, você vai na ciência política, não tem Marx. É impressionante. Mas a gente sente um interesse renovado dos jovens, principalmente. Isso é muito bacana, porque esses jovens, quer dizer, eles precisam, você precisa, antes de mais nada, tornar acessível a obra. Né? Tinha uma coisa das obras do Marx serem sempre aquela coisa, chifrinho, traduzida do espanhol, né? Edição qualquer coisa, tradução qualquer coisa, não tinham textos. A gente tem procurado fazer isso com os livros, assim, não só as traduções sempre diretas das línguas originais, mas ter sempre um material junto, quer dizer, ter sempre um bom prefácio, a gente faz uma cronologia no final, tem sempre muita nota de referência, quer dizer, que é dar um instrumental para essa garotada, de fato, entender Marx, estudar Marx. E a primeira coisa é isso, é tornar a obra acessível. A outra é formar esses leitores. Eu acho que esses cursos que a gente faz são muito, muito bacanas e muito importantes. Isso dá uma satisfação enorme para a gente. Assim, eu lembro que a gente fez uns 3 anos atrás o Sindicato dos Bancários, porque a gente acaba fazendo, pelo perfil da editora, mais coisas nas universidades. Então, o nosso público é muito mais de estudantes, de graduação, de pós-graduação, professores. E no sindicato era outro público completamente diferente, mas muito bacana fazer, sabe? Sala cheia, auditório cheio em sábado. Né? Então, a gente trabalha a semana toda, ou sei lá, se estuda à noite e sábado foi para lá fazer o curso. Foram vários sábados e foi muito bacana. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer. E a gente agora começou a fazer com Lenin. Lenin foi exatamente a mesma história. A gente começou, Lenin está completa, mas aí Lenin é muito mais do que Marx. Marx estava um pouco, Lenin foi banido. Né? Não, você não acha a universidade... Aqui? Mas a gente não acha ninguém pesquisando Lenin. Mesmo os autores mais próximos, a gente às vezes estuda uma obra, né, se dedica a uma, mas assim, alguém que está dizendo, meu objeto de pesquisa é Lenin, a gente não acha. Então, a gente vai ter que fazer com Lenin esse mesmo trabalho. Né? A gente começou, lançou um livro, vai lançar outro esse ano, e tem que começar a fazer isso, fazer os cursos. Planeja fazer cursos também sobre a obra. Sim, sim. Bastante. Acho que isso a gente tem que começar. Quer dizer, esse ano está mais concentrado em Marx, por causa do bicentenário, mas a gente tem planos, já está começando a organizar isso, de fazer os cursos de formação mesmo, né? Curso para despertar o interesse em Lenin.
que tem uma obra incrível, né? As pessoas pensam, só conhecem o Lenin, né, o líder bolchevique, mas o Lenin tem uma obra o formulador, né? é impressionante. Estava ali fazendo a revolução e formulando o que seria o Estado ao mesmo tempo, né? Um troço impressionante. Algumas são o Estado da Revolução. É o calor da hora, né? Uma obra seminal, né? Fundadora. Né? Não, e essa é uma, né? Ele estava fazendo a revolução e escrevendo como é que ia construir, como é que ia funcionar esse Estado. Né? É muito incrível. Legal. Muito bom. Ivana, muito obrigada aqui pela Eu que sua agradeço presença. vocês. Sucesso aí no evento de hoje. Isso. O evento de hoje, só lembrando, é o lançamento Às 18 horas, no Sindicato dos Químicos. do livro. E essa entrevista, então, vai estar daqui a pouco no nosso canal no YouTube. E no site, o tutameia.jor.br. Então, muito obrigada a todos e a gente se vê por aí. Legal, obrigada. Tchau. Obrigado.